Fundamentos teológicos da igreja missionária, refletindo sobre a identidade e a missão da igreja, à luz de 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. O texto vai também ser projetado para facilitar a leitura. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Observe como é que Pedro começa esses versos que nós lemos. Vós, porém, sois. O que Pedro está fazendo aqui é um contraste. A expressão adversativa aponta para isso. Um contraste entre os descrentes que rejeitaram a Cristo e tropeçaram na pedra de salvação, e o povo escolhido de Deus, amado pelo Senhor desde a eternidade, e enviados para uma missão muito especial. Pedro está trazendo aqui, nesse texto, a identidade e a missão da igreja. Eu queria sua atenção para pensar, então, sobre esses assuntos. Qual é a identidade da igreja? Pedro vai utilizar aí 4 expressões, fazendo uma espécie de link com a teologia do Antigo Testamento e apontando algumas verdades sublimes sobre a igreja de Jesus Cristo. Qual é a identidade, então? Ele vai usar expressões como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é uma descrição da identidade da igreja cristã. Raça eleita. Dentre todos os povos da terra, Deus separou pessoas para fazer parte daquilo que Pedro chama de raça eleita. A igreja é um povo eleito por Deus. Ele usa a expressão sacerdócio real. Agora não mais apenas uma figura da casa de Levi, mas todos aqueles que estão em Cristo são sacerdotes. Qualquer pessoa, tendo a Cristo como mediador, pode comparecer diante de Deus. Você, cristão, você, servo de Jesus Cristo, é um sacerdote, e não apenas um sacerdote real. Você serve ao rei, na condição de um súdito, de um reino que jamais terá fim. Isso é profundo. Ele segue falando sobre nação santa. É uma etnia pura, é uma etnia santa. Fomos chamados, escolhidos para viver de modo que nosso caráter reflita o caráter de Cristo. Deus nos salvou do pecado para viver uma vida santa e piedosa. E ele fala povo de propriedade exclusiva de Deus. A leitura, a teologia da Escritura Sagrada é que nós não pertencemos a nós mesmos. A igreja não é minha nem sua, você não pertence a si mesmo. Paulo chega a dizer aos Coríntios, nós fomos comprados com preço precioso, comprados com o sangue de Cristo. Somos uma propriedade, um tesouro exclusivo de Deus. Esta é a identidade da igreja. Que coisa extraordinária. E aí ele segue para aquilo que eu quero me deter, que é o foco da nossa reflexão, sobre a missão da igreja. Por que é que Deus, então, nos chamou para si? Por que é que nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real? Aí o texto vai dizer, a fim de, olha o propósito pelo qual somos o que somos, a mercê da graça, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fomos salvos por esta graça soberana, e enviados em missão, e a missão está especificada aqui, proclamação. Proclamação de quê? De uma teoria, de uma filosofia, de um devaneio? Não. A proclamação, que é a missão da igreja, é apontar as virtudes, os atributos, o caráter daquele soberano Deus, gracioso, que nos chamou eficazmente das trevas para a luz. Ou seja, nós fomos salvos pela graça para uma missão sublime, de modo que quando a igreja trata da agenda missionária, ela não está falando de um apêndice, ela não está falando de algo periférico, ela está chamando daquilo que é central. A igreja foi chamada por Deus, escolhida por Deus, santificada por Ele, para uma missão especial, apontar, proclamar
ao mundo as virtudes deste Deus gracioso, que seria justo se condenasse todos nós, mas de um modo inexplicável, nos amou tão intensamente que deu seu Filho pela igreja, e agora nos envia em missão. Proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 10, ele vai falar da motivação da igreja. É como se Pedro estivesse dizendo, olha, a missão tem uma motivação. E qual é a motivação? Vós sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O que Pedro está dizendo é que nós fomos alcançados por essa misericórdia. Nós não éramos o povo de Deus. Nós estávamos completamente desgarrados, perdidos, rebeldes, transgressores miseráveis. E Ele nos amou e nos chamou para si. Nós não éramos o povo dele. Nós não tínhamos alcançado essa misericórdia, mas agora somos povo de Deus, porque Ele manifestou graça e misericórdia. Portanto, esta é uma grande motivação. Nós proclamamos o Evangelho, nós vivemos de acordo ou de modo digno do Evangelho, em gratidão, em obediência, em honra e louvor à grandeza da graça de Deus, que fez com que nós, que não éramos povo dele, agora, na condição de povo, pudéssemos cumprir com alegria esta grande missão. E aqui, então, eu quero lhe apresentar, tendo a sua atenção e paciência, alguns fundamentos, alguns marcos, alguns pontos fundamentais, pétreos, da teologia da missão, ou dos fundamentos teológicos de uma igreja missionária. Primeiro, antes de tudo, a igreja é fruto do amor missionário do Deus trinitário. O que é que isso significa? O plano da salvação, ele não é plano B. Ele não é uma espécie de algo que aconteceu por conta de uma contingência. Não. Deus não tem plano B. Você pode fazer um plano B. Projeta algo, se houver uma eventualidade, uma circunstância, uma contingência, você tem um plano B, um plano C, enfim, possibilidades, porque você não é senhor da vida. Mas Deus não é assim. Deus é soberano, Ele planejou algo na eternidade. E tudo que Deus planeja, Ele realiza, porque Ele é soberano. Nada ou ninguém pode deter o projeto de Deus. Jó disse que tu és soberano, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Pois bem, que plano é esse? O que os teólogos chamam de aliança da redenção na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito planejaram a salvação de um povo especial. E fica muito evidente isso na ocasião do batismo de Jesus. Eu queria que você atentasse para a narrativa de Mateus sobre o batismo de Jesus. Vejam ali a Trindade reunida. O texto diz, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu gosto mais da versão que diz, em quem manifesto a minha glória. Este é um dos versos trinitários mais importantes da Escritura. Nós somos monoteístas trinitários. Nós cremos no único Deus, que é Pai, Filho e Espírito. E este verso, na ocasião do batismo histórico de Jesus, às margens do Rio Jordão, nós temos um encontro singular das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai fala, uma voz foi ouvida, este é o meu Filho. Ali estava o Filho, o eterno Filho de Deus, encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré. E o Espírito Santo vem sobre Jesus em uma forma de pomba, Pai, Filho e Espírito presentes. Que coisa extraordinária. Alguém já disse que este é um terreno tão sagrado, esse verso, que a gente deveria ler com a mais profunda reverência. Eu queria ler para você o comentário do brilhante John Riley. Ele diz assim, Deus Filho, tendo se manifestado em carne humana, foi batizado. Deus Espírito Santo desceu sobre essa cena sob forma corpórea de uma pomba, adejando Jesus. E Deus Pai falou do céu com voz audível. Em suma, encontramos ali a manifestação ou a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sem dúvida,
Deveríamos considerar este fato como um anúncio público de que a obra de Jesus Cristo era o resultado do conselho eterno de todas as três pessoas divinas. Foram as três pessoas que no começo da criação disseram: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Novamente, foi a trindade inteira que, quando do início do evangelho, pareceu dizer: salvemos o homem. A igreja é fruto do amor missionário do Deus trinitário. Você consegue pensar nisso? Observe que meditar nessas coisas nos inclina à verdadeira adoração. Não é cantar músicas sem entendimento. Não é cantar músicas bonitas apenas. É profundidade na alma. É o louvor que brota de um coração que entende a obra da graça e com gratidão exalta este Deus maravilhoso, incomparável, que nos amou tão profundamente. Que coisa interessante. Observe. Vamos ver aqui rapidamente. A obra missionária nasceu do amor do Pai, o Deus missionário. Você lê, por exemplo, as narrativas lá em Gênesis, desde o início, quando Adão e Eva, ambos, deliberadamente escolheram pecar contra o Deus bondoso, contra o benfeitor, que lhes deu tudo. Lá nos portões do Éden, Deus fez uma promessa chamada de proto-evangelho, o primeiro evangelho. E o texto está lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira mensagem do evangelho em toda a Escritura. Deus poderia ter destruído completamente a raça ali, os primeiros casal. Mas Deus aqui, num ato de misericórdia, o amor do Pai é revelado aqui, prometendo enviar um descendente de mulher. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. O Russell Champlin diz assim: o calcanhar ferido aponta para o calcanhar de Cristo ferido na cruz, e por extensão, todo o sacrifício da cruz. A cabeça ferida é o golpe fatal recebido pelas forças do mal, encabeçadas por Satanás. Cristo na cruz, derrotando o nosso adversário. Cristo na cruz, cancelando os nossos pecados. Cristo na cruz, derrotando a morte. Lá nos portões do Éden, Deus Pai manifestou o seu amor por você e por mim. E caminhando, olha o que diz o texto: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o pacto que Deus fez com Abraão. A promessa: em você, todas as famílias. Famílias aqui, etnias. Deus está salvando pessoas em todas as partes do mundo. Deus fez uma promessa a Abraão e nós somos filhos dessa promessa. Tudo isso, sinal da bondosa graça. Caminhando, a igreja nasceu como resultado da ação missionária do Deus Filho. O Pai planejou, mas o Filho veio realizar o projeto redentivo. Jesus Cristo não veio este mundo ser um exemplo moral para a humanidade, embora ele seja o padrão supremo. Somente ele, em toda a história, cumpriu a lei moral de Deus. No entanto, a obra de Cristo, ele veio, ou como eu gosto de dizer, ele nasceu para morrer. De modo que quando alguém olha para a cruz e lamenta ele ter morrido, não era para ter morrido, não entendeu a missão. Ele veio para morrer. A cruz não é a derrota de Cristo, é a glória de Cristo. Porque por meio da cruz que ele vence a morte, o diabo e o pecado. Cristo veio para morrer em nosso favor, de modo que João no Apocalipse diz assim: e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Conforme o Senhor disse a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é porque Jesus, descendente de Abraão, por meio da sua obra na cruz, garantiu a salvação de todas as pessoas, de todos os povos, línguas, raças e nações. Pessoas de todos esses povos, ele garantiu a salvação do seu povo, da igreja. O Pai planejou a missão, o Filho realizou. Nós somos fruto deste amor trinitário. E qual é o papel do Espírito? A igreja existe pelo poder do Espírito, o agente da Trindade que aplica as bênçãos da salvação, planejadas pelo Pai e conquistadas pelo Filho. Observe que há uma obra entre as três pessoas da Trindade. O Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito aplica. Como é que você chegou à igreja? Como é que você entendeu essa mensagem?
É porque você é mais inteligente que o seu vizinho? É porque você é bom em física e matemática? Ou não é? Pense na sua conversão, se de fato você é nascido de Deus. Não é por outra razão, senão por uma obra misteriosa do Espírito no coração. Pessoas leem a Bíblia de ponta a ponta e morrem e perecem no inferno eterno. Pessoas convivem com cristãos e não entendem essa mensagem. Se você entendeu essa mensagem, é porque o Espírito abriu seus olhos, é porque Ele regenerou seu coração. É Deus, o Espírito que vive em nós, que opera este milagre da salvação. Paulo disse: ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. É o Espírito que opera. Jesus prometeu isso em João: quando Ele vier, e Ele veio, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. É Ele quem convence. Não é a habilidade do pregador, não é a imponência da igreja, não é a articulação humana. Pregadores podem manipular conversões, mas só o Espírito de Deus pode dar ao homem um novo coração. E se você é filho do Deus Altíssimo, é porque esta obra aconteceu no seu coração. É como o vento, você não vê, mas você percebe a obra dele. Foi o que Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. É o Espírito quem aplica a obra da salvação. É por isso que o teólogo James Packer diz: a Trindade é a base do Evangelho, e o Evangelho é uma declaração da Trindade em ação. A salvação, na perspectiva cristã, bíblica, é uma obra do Deus triuno. Repetindo esse primeiro ponto, a igreja é fruto do amor missionário do Deus trinitário. Segundo fundamento, o alvo da obra missionária é trazer de volta o homem ao propósito principal pelo qual foi criado: viver para a glória de Deus. Qual é o foco dessa missão? Qual é o propósito maior dessa missão? É formar um clube de pessoas boas? Não. É, de alguma maneira, servir de exemplo moral para o mundo? Não. O propósito dessa missão é trazer o homem de volta ao propósito pelo qual ele foi criado. Você e eu, nós todos, todo ser humano, foi criado para ser reflexo da beleza e do caráter de Deus e viver para a glória do Criador. Foi para isso que ele nos criou. Razão pela qual, quando Paulo termina a sua belíssima exposição de Romanos 9, 10 e 11, falando do mistério da salvação, do mistério redentivo planejado na eternidade, ele termina com o verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Vamos repetir? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Nós fomos criados com esse objetivo, com esse propósito. Você pega os catecismos da igreja, que muitos de nós, por variadas razões, desconhecem, está lá a primeira pergunta: qual é o fim último? Qual é o propósito primário pelo qual o homem foi criado? Conhecer a Deus, glorificá-lo eternamente, ou satisfazer-se nele eternamente. Esta é a razão pela qual fomos criados. Qual foi o problema? O pecado. Essa palavrinha indigesta, pecado. O pecado seduziu o homem e o corrompeu, daí a expressão depravação total, a ideia de que nenhuma parte do homem deixou de ser afetada, maculada pelo pecado, de modo que o homem, criado à imagem de Deus, agora fica tateando nas trevas, não consegue adorar o Criador, e por isso vive adorando a criação, ou a criatura. Paulo fala isso aos Romanos: deixaram de adorar o Deus Criador e submeteram a adoração de quadrúpedes e répteis, a estupidez do ser humano pós-queda. O homem foi completamente arruinado. Ele sabe que deve adoração, mas ele faz da adoração um meio para a sua idolatria, ou seja, ele não dá ao Criador aquilo que lhe é devido, a glória, o louvor, a honra, a adoração. O Tozer, em um comentário brilhante, disse assim: afirmo que a maior tragédia do mundo de hoje é que Deus fez o homem à sua imagem e o criou para adorá-lo, formou para tocar a harpa da adoração diante de sua face.
de dia e de noite, mas ele falhou, deixando cair a harpa, e ela jaz sem som aos seus pés. Todo ser humano é um adorador. O ponto é se é Deus objeto da sua adoração, ou ele mesmo, ou as coisas criadas pela sua mente corrompida, que se tornou esta fábrica de fazer ídolos. A minha oração é que Deus nos dê graça para entender isso. Você foi criado para o louvor da glória do Deus eterno. Então a Bíblia ensina que na sua infinita misericórdia, ele escolheu um povo para si, para a redenção. A igreja é a comunidade dos remidos no sangue de Cristo. A igreja é a congregação de pessoas salvas pela graça, enviadas em missão, em adoração ao Deus triuno. Tudo isso é fruto da graça de Deus. Deixa eu lhe mostrar um testemunho que agora pude experimentar lá em Granada. Talvez apareça aí uma foto. É um casal que eu conheci agora, o José Manuel Monchon e a Esther Reina. Que história interessante, que aponta ou ilustra esse ponto da minha reflexão. Criado naquele contexto paganizado, num contexto de religiosidade morta, vazia, ambos viviam como boa parte das pessoas, como se Deus não existisse. Se casaram, ele é de uma família extremamente complicada. Um dos irmãos está preso, ele mesmo foi envolvido no tráfico de drogas, foi preso, era do exército, saiu, uma vida muito conturbada. E ela, a convite de uma amiga, foi em uma igreja batista. Ouviu a pregação do evangelho. Naquele mesmo dia, por uma obra misteriosa do Espírito Santo, ela compreendeu a mensagem do evangelho e a sua vida foi transformada. Contou para o seu marido a boa nova. Ele disse, mas espera aí, até você vai cair nesse conto? Não. Nós não precisamos de religião. E resistiu, mas estava com uma série de dificuldades por conta do vício. Ele era viciado em cocaína. Foi preso, saiu, e aí continuou sendo objeto das orações da igreja, da sua esposa agora convertida, e ele foi à igreja. Quando ele ouviu a mensagem, quando ele viu a ambiência da igreja, ele percebeu que ali estava um povo diferente, com o qual ele nunca tinha tido contato. Ele falou, meu Deus, eu preciso ser transformado. Se o Senhor é verdadeiro, se esta mensagem é verdadeira, transforma o meu coração. E Deus o alcançou por esta graça. Foi para o centro de recuperação, se tratou hoje um dos obreiros lá da igreja. Ela toca, ela canta, ele participa, nos serviu muito lá. Qual é o ponto aqui, gente? As pessoas vivem tateando nas trevas por conta do pecado que corrompeu o coração. A mensagem do evangelho é trazer essas pessoas de volta para o propósito pelo qual foram criadas. A adoração é o principal propósito pelo qual a igreja existe, adorar a Deus. E para que mais pessoas vivam em adoração a Deus, nós fazemos missões. Nós pregamos o evangelho. Há parentes seus adorando a si mesmo. Há parentes seus, amigos seus, tateando nas trevas. Por que você evangeliza? Por que você proclama o evangelho? Aos brasileiros na Amazônia, no Rio Grande do Sul, como nós estamos aqui enfatizando, em tantos outros lugares do Brasil, aqui no bairro da Vila Emil, por uma razão, para que mais pessoas deixem de adorar a si mesmas, deixem de adorar a criatura e passem a adorar o Criador, o Deus único, e vivo e verdadeiro. É por isso que nós fazemos a obra missionária, porque esse é o propósito pelo qual Deus nos criou, nos levar à verdadeira adoração. Caminhando, a Igreja de Jesus Cristo é a única agência do reino de Deus na terra. O mandato missionário foi dado à igreja. A gente vive a cultura de terceirizar serviços, não é verdade? É um fenômeno da pós-modernidade. Terceirização de serviços. Não vou entrar na discussão se isso é bom ou ruim. Mas, no que tange a obra missionária, não existe terceirização. Nós não podemos transferir a responsabilidade para outro. A responsabilidade desta obra é da igreja, não é do Estado, não é de um grupo, é da igreja, é de todo aquele que diz servir a Deus, é de todo discípulo de Jesus Cristo. E este mandato foi entregue por Jesus, o ressurreto. Em Mateus 28, tem aqui a famosa grande comissão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Qual é a missão? E quem é responsável por ela?
Esse texto nos aponta isso. Ele fala sobre a natureza da missão, é o papel da igreja fazer essa obra. A igreja é a agência do reino, ela que tem a missão de ganhar pessoas para Cristo, de conduzi-las à maturidade espiritual. E aqui eu quero te apresentar rapidamente um esboço desta grande comissão. Você tem uma declaração, um mandamento, uma orientação e uma promessa. Mandamento, ou melhor, declaração: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa é uma obra para a qual nós fomos chamados, mas não fomos abandonados. Aquele que nos envia diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aquele que delegou a missão é o Todo-Poderoso, é Cristo soberano. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. E qual é o mandamento? Um único imperativo aí: fazei discípulos de todas as nações. Não é apenas converter pessoas, não é apenas trabalhar para que pessoas sejam convertidas ao Evangelho, é treiná-las, discipulá-las, levá-las à maturidade, formar discípulos. E a orientação aqui, todos no particípio, no texto grego, e a ideia aqui do gerúndio de nossa língua, né? Indo, batizando, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E aí você tem a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso pode ser transferido? Não. Essa é uma missão da Igreja de Jesus Cristo. De modo que quem tem que fazer a obra missionária é a Igreja Batista Betel de Mesquita. São os membros, são aqueles que têm compromisso com o Evangelho. Se você não participa, se você não se envolve, fica sob suspeição a autenticidade da sua fé. Esta obra é minha, esta obra é sua, no sentido de que nós recebemos o mandato e não pode ser transferido, é intransferível. Esta mesma versão, ou melhor, este mesmo texto na versão King James diz assim, e talvez fique mais claro: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez a ideia trinitária. E depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disso, que eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Isso é maravilhoso. O que precisa aqui, o que nós precisamos entender, é que essas verdades precisam ser parte da nossa vida. Não é simplesmente uma tarefa, é um estilo de vida. Vivendo, fazendo discípulos, anunciando o reino, ensinando a guardar todas as coisas, tendo a consciência de que quem deu a missão tem todo o poder, de quem deu a missão estará sempre conosco. Isto é maravilhoso. Eu já disse aos irmãos em outras oportunidades, eu reconheço o valor das agências missionárias, das chamadas instituições para-eclesiásticas. A Convenção Batista Brasileira tem duas notáveis: a Junta de Missões Mundiais, que é a nossa agência que trabalha no exterior. Temos a Junta de Missões Nacionais, que trabalha no Brasil e faz um trabalho maravilhoso. Temos outras organizações interdenominacionais, temos outras organizações vinculadas a denominações históricas. Tudo isso tem o seu valor, sobretudo num mundo como o nosso, altamente complexo, em que talvez uma igreja não entre em certos ambientes, mas uma organização sim. Mas nenhuma agência missionária recebeu o mandato. O mandato é da igreja. E as agências cooperam com o trabalho que foi delegado à Igreja de Jesus Cristo. Tanto é que nos primeiros séculos da igreja não havia agência missionária. Quem era a agência missionária? A igreja. Cada crente. E o historiador Philip Schaff diz assim: não havia sociedades missionárias, nem instituições missionárias, nenhum esforço organizado nos 3 primeiros séculos. E em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado, foi nominalmente cristianizada. Cada congregação foi uma sociedade missionária, e cada cristão missionário inflamado pelo amor de Cristo para converter seu amigo. Cada cristão contou a seu próximo, o trabalhador ao seu companheiro de trabalho, o escravo a seu amigo escravo, o servo a seu mestre e mestra, a história da sua conversão, como o marinheiro conta a história do resgate de um naufrágio. Consegue entender isso? Não são especialistas treinados nos seminários, crentes lavados no sangue de Cristo.
Não eram cristãos fazendo uma pregação expositiva, não. No bate-papo, eu quero te contar como Cristo mudou a minha vida. Eu quero te contar como eu vivia uma vida miserável e hoje eu tenho abundante paz e alegria. No dia a dia. E com isso a igreja cresceu e cresceu muito. O que nos falta hoje é romper com a cultura da terceirização. E cada crente chamar para si a responsabilidade de ser um arauto em casa, no trabalho, nas ruas, onde quer que esteja. Os números são absolutamente vergonhosos. Boa parte dos cristãos que congregam em nossas igrejas nunca levaram uma pessoa a Cristo. Todos os anos nós realizamos batismo nesta igreja. Quantos aqui, nesses últimos anos, foram batizados graças à instrumentalidade que Deus usou por meio de você? É uma responsabilidade enorme. Você precisa, pela graça de Deus, falar do Evangelho, ser um instrumento para que mais pessoas conheçam esta boa nova do Evangelho e vivam para adorar o Deus único, vivo e verdadeiro. A responsabilidade é minha e sua. Deixa eu lhe contar outra experiência notável. Eu conheci um homem brilhante lá, Guilherme Blois. Esse senhor, um missionário brasileiro que atua na Espanha já há alguns anos. Primeiro ele trabalhou no Uruguai, plantou igrejas na Argentina, Uruguai, trabalhou em outros países da América Latina, até que Deus o chamou. Ele resistiu muito, mas foi, e trabalha lá há mais de 10 anos na Espanha. Seus filhos estão junto com ele, inclusive o Pedro, o filho dele é pastor de uma igreja lá, uma família abençoadíssima. Umas coisas que eu achei muito interessante, eu falei, que experiência rica que esse homem teve, entre tantas, né? Ele chegou, começou a plantar uma igreja, que é essa igreja Luz para as Nações, uma avenida central em Granada, e começou a pregar o evangelho nas casas, via de amizade, contatos, e uma pessoa levou à sua casa uma mulher, uma jovem, drogada, perturbada, uma história completamente difícil, que estava em conflito porque tinha se separado do marido, do companheiro, e ele pregou o evangelho para essa mulher, e ela se converteu a Cristo. Ele e a esposa começou a discipular. A moça, então, se converteu de fato, foi regenerada pelo Espírito Santo, e continuou firme no evangelho. Chamou o marido do exército da Espanha, estava longe, estava no Afeganistão, servindo lá. Quando voltou, tinha sérios problemas também, resistiu, mas foi alcançado por esta graça. O pastor Guilherme começou a discipular o Marcos, treinar. Agora o Marcos é um pastor plantando uma nova igreja na Espanha. Que experiência! Você ganha uma família arrebentada pelo pecado. Esta família discipulada, treinada, santificada, trabalhada por Deus. Agora essa família está plantando uma igreja e trazendo outros espanhóis a conhecerem a maravilhosa graça de Deus. Sabe qual é o nosso grande problema? Entre tantos, a gente corre muito atrás do vento. A gente corre muito atrás do vento. Eu tenho pavor da doutrina marxista que diviniza a pobreza. Nós podemos desfrutar dos dons, dos bens, dos talentos, do bem deste mundo que o Senhor nos dá, à mercê do nosso trabalho também. Mas, muitos de nós podemos incorrer no erro de ficar correndo em torno de coisas que são passageiras e perder aquilo que é mais importante. Se nós tivéssemos tanto esforço e abnegação e dedicação com as coisas do reino, como temos com as coisas dos negócios desta vida, como disse Paulo, nós viveríamos em outro patamar. Em outro patamar. Uma vez eu disse a uma pessoa, já faz muito tempo, em outra circunstância, em outra igreja, se o trabalho que você realiza na igreja, ou melhor, se o trabalho que você desenvolve na sua empresa fosse da maneira como você trabalha na igreja, sua empresa estaria falida. Porque na empresa é uma dedicação, uma excelência, uma coisa que não pode errar nada. Na igreja, porque é voluntário, é sempre a sobra, é sempre o desleixo, isso é terrível. Porque a gente perdeu a visão de que o mais precioso
não são as coisas deste mundo, mas as coisas do reino de Deus. Que bênção poder conhecer o pastor Guilherme, conversar com ele, aprender com ele. Me inspirou muito. Que Deus abençoe a obra de Deus em Granada. Caminhando. Deus é soberano e a causa do evangelho triunfará. Gostei dessa imagem. A ideia da cruz, que é o símbolo maior da nossa fé, embora alguns achem que seja o relâmpago, né? A cruz de Cristo. Esta cruz que atrai, ou como disse Moisés, atraiu pessoas, salvou pessoas. Essa multidão incontável de pessoas alcançadas por esta graça. Isso aponta para o fato de que a causa do evangelho triunfará. Ouça o que diz Isaías o profeta. Ele, Cristo, verá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito. Satisfeito. Eu nasci numa igreja com uma forte inclinação missionária. E eu me alegro porque eu fui criado nesse ambiente, onde a igreja sempre primou por isso, e nós devemos primar por isso. Mas eu já observei em muitos círculos apelos missionários baseados numa suposta frustração de Deus. Se você não fizer, Deus vai ficar muito triste e essa obra vai perecer. A ideia de que esta obra depende de você, em certo sentido, Deus espera nosso envolvimento. Mas observe, nós estamos falando de uma obra cujo fim já está determinado. O evangelho triunfará. Ele ficará satisfeito com o resultado. O sangue não foi derramado em vão. Ele derramou o seu sangue para garantir a salvação da igreja. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, disse Paulo. Portanto, observe a promessa de Jesus. Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em todas as nações. E então virá o fim. O que ele está dizendo é que o evangelho será pregado. O que nós temos de privilégio e oportunidade é ser cooperadores desta obra, nos envolvermos com o que Deus já está envolvido, mas o evangelho triunfará. Qualquer discurso ou apelo que diga, olha, Deus está muito triste, Deus está muito frustrado, coitado, meu Deus, isso é uma blasfêmia horrível. A obra triunfará. Que gozo, que alegria participar de algo que será vitorioso, que já o é na perspectiva da eternidade. Observe o que o John Piper diz em um livro muito interessante, A Alegria dos Povos, ou Alegrem-se os Povos. O triunfo de Deus nunca esteve em questão, e sim a nossa participação no processo ou a nossa perda incalculável. Podemos nos sentir embriagados com preocupações pessoais ou indiferentes diante do empreendimento da evangelização mundial, mas Deus não fará caso de nós e realizará a sua grandiosa obra enquanto murchamos em nosso pequeno território confortável. Essa obra vai triunfar, com ou sem você. A oportunidade que nos é dada é cooperar com algo glorioso, planejado na eternidade. Alguns participam, outros não, mas a obra será vitoriosa. Aos que enviam, aos que vão e há os que desobedecem. Em que cenário nós estamos? Nós precisamos responder a isso. Observe um versículo de Jesus, lá em João, a palavra de Jesus. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Olha que expressão, que palavra. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Ele está dizendo que as ovelhas serão reunidas. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu ouvirão a voz do seu Senhor e virão a Ele. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vier a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. É por isso que o texto de João, mostrando essa grande multidão dos salvos, diz assim, depois dessas coisas vi. E o que é que João viu? Eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Veja o triunfo do evangelho, veja o triunfo desta obra. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro.
vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence o quê? A salvação. É dele que pertence. É ele quem salva, é ele que opera. Se você é remido no sangue de Cristo, é porque ele foi ao seu encontro, é porque ele te buscou. E para isso usou pessoas. Você tem Bíblia em português? Pessoas vieram para cá fazer esse trabalho. Você tem centros, lugares, casas, templos, não importa o nome, onde o evangelho é pregado, porque pessoas trabalharam para isso. Então Deus usou meios para que você ouvisse a boa nova e pudesse ter uma vida completamente transformada. Caminhando para o final, todo cristão é um missionário. Esse é outro fundamento. Cristão aqui, discípulo de Cristo, regenerado, remido, lavado no sangue de Cristo. Não estou falando de cristianismo nominal, estou falando de gente que anda com Deus, crente. Todo cristão é um missionário. O velho Spurgeon dizia: todo cristão é um missionário ou um impostor, porque se é crente, recebeu a missão, a grande comissão. Existem duas palavras, eu estou até escrevendo um texto sobre isso, duas palavras que o diabo gosta muito. A primeira delas é missionário, e a segunda é leigo. Por que é que o diabo gosta dessas duas palavras? Primeiro, porque quando ele usa a palavra missionário, ele ilude as pessoas, ilude os crentes a achar que existe um grupo de supercrentes especiais que tem o dever de fazer a missão. Então o diabo gosta dessa palavra missionário, porque então um grupo diz: não, isso não é para mim, é para o missionário. A outra palavra é leigo, porque com essa palavra ele marginaliza um grande grupo de pessoas. Eu sou leigo. Essa tarefa é para o especialista. Essa palavra foi incorporada no vocabulário evangélico e é um problema sério. Então o termo missionário elitiza um pequeno grupo. Esses são os que devem e podem fazer. E a palavra leigo marginaliza um grande grupo de pessoas, pois sugere que a maioria está desqualificada para a obra. Isso é um completo equívoco. O termo missionário precisa ser muito bem usado por nós. Eu queria sua atenção para te mostrar duas coisas rapidamente. O emprego adequado dessa expressão. Primeiro, missionário no sentido geral. Todo cristão é um missionário porque recebeu a missão de anunciar o evangelho aonde quer que esteja e cooperar para que o reino de Deus se estenda sobre a face da terra. Por isso, princípio geral, todo cristão é um missionário. Então não é para um grupo específico de pessoas, é toda a igreja. Todos nós somos missionários. A história vai testemunhar que esse entendimento foi fundamental para a evangelização dos povos. Pois bem, a mentalidade dos primeiros cristãos era de que todos eles deveriam proclamar o evangelho, contando ao seu vizinho, ao seu parente, ao seu colega de trabalho, e isso a igreja cresceu. Ou com isso a igreja avançou. Portanto, existe um missionário no sentido geral. Mas existe uma outra expressão no sentido específico, que muitas vezes a gente usa aqui. Existem algumas pessoas que são chamadas para realizar uma obra específica, geralmente de evangelização. Evangelista é o termo mais preciso para missionário. Um evangelista é um arauto do evangelho que deve ser enviado e mantido pela igreja local. Ou seja, quando nós aqui oramos por Ellen, Celso e o Tomás, e os enviamos, não é que somente eles são missionários. Nós todos somos. Mas Deus soberanamente os chamou, os capacitou e nós os enviamos em missão para uma obra específica do outro lado do mundo. São missionários? São, num sentido específico, são sustentados pela igreja, porque vivem exclusivamente para isso. Nem todos receberam esta especificidade de chamado, mas todos nós somos chamados. Veja um exemplo em Atos 13, 1-3, para finalizar esse ponto. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ele já serviu na igreja. Eles já eram missionários em Antioquia. Todos aqueles cristãos eram missionários ali. Mas Deus chamou Paulo, a Barnabé e outros para uma obra específica. E eles foram enviados. Então vamos tomar cuidado com o uso dessa expressão. Todo cristão é um missionário.
no sentido geral, e alguns específicos para uma obra soberanamente separados por Deus. E aí, para finalizar, eu vou ser bem breve por conta do tempo, a igreja tem o dever moral de sustentar os seus missionários com alegria e gratidão. Alegria e gratidão. Não é o Estado, não são os vizinhos, não são os parentes, é a igreja. Sou eu, é você. Somos nós que devemos fazer isso. Observe que os filipenses e a cidade de Filipos estavam numa região da Macedônia que naquele primeiro século estava extremamente empobrecida. Os macedônios eram os que mais contribuíam para o sustento missionário, inclusive para o ministério de Paulo. E na carta aos Filipenses, Paulo fala muito de gratidão, ele diz assim: alegrei-me, disse Paulo, sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, eles investiram no ministério de Paulo. Paulo era um pregador do evangelho, foi chamado para uma obra específica. E aqueles cristãos, a despeito de todas as dificuldades, assistiram o ministério de Paulo. Como não havia contas bancárias, os recursos eram levados em mãos. E Paulo diz: olha, vocês mais uma vez renovaram o compromisso. O recurso chegou até mim. Não chegou antes porque faltou oportunidade, mas olha, eu me alegrei sobremaneira no Senhor, porque vocês estão participando desta obra. Paulo recebeu porque Paulo entendia que era dever da igreja, missão da igreja, cooperar para o sustento desses obreiros que trabalham para a edificação da igreja e propagação do reino. A igreja precisa cuidar não apenas da obra, mas dos obreiros, daqueles que lá estão no campo. Então a nossa igreja é uma tradição na Igreja Batista, desde seu nascimento, na Holanda, na Inglaterra, no século XVII, esse compromisso com a tarefa missionária. Hoje, a Junta de Missões Mundiais tem mais de 800 missionários no exterior, em países de moeda fraca, em que você sustenta, por exemplo, um missionário cubano com $50, mas missionários que estão na Itália, missionários que estão trabalhando na Europa, que é uma região caríssima, e ao mesmo tempo empobrecida, sem igreja, sem evangelho. E como essas pessoas vão ser sustentadas? Pelas igrejas, por mim, por você. O desafio gigantesco de alcançar os ribeirinhos, de alcançar o Rio Grande do Sul, de alcançar o Nordeste, tantos lugares onde não há igreja, é meu, é seu, nós devemos participar. Em 3 João 5,8, está escrito assim: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, daqueles que não são crentes. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Essa ideia aqui de encaminhar, ou encaminhando-os, o Dodge diz que era uma expressão técnica para suporte missionário, ou seja, uma expressão para as missões cristãs primitivas. A igreja era responsável, e Gaio aqui serve de grande exemplo. Ele se tornou um cooperador da verdade, porque entendeu que era seu dever como cristão, dentro das suas condições, dar o devido suporte. Um dos grandes missionários da igreja foi William Carey, pai das missões modernas, assim chamado por alguns, um batista inglês que trabalhou na Índia. E ele cunhou uma expressão muito curiosa, vai aparecer para você. Foi essa palavra dele para os ingleses: eu descerei se vocês segurarem as cordas. A ideia de uma mina, lá estão pessoas escravizadas, presas. Ele se dispôs a descer, mas para descer, alguém tem que suportar as cordas, sustentar. E ele foi, e muitas pessoas apoiaram seu trabalho notável ali. E ele fez uma obra que ainda hoje dá frutos para a glória de Deus. Quantos de nós tem feito a sua parte, tem sustentado essas cordas? Nós vamos levantar ofertas nos próximos dias, mas não é simplesmente isso, de levantar uma oferta esporadicamente, por conta de uma mensagem que a gente ouviu, por conta de um vídeo que nos sensibilizou. Deve ser um estilo de vida, o envolvimento, a participação, o foco no desenvolvimento do reino, a cooperação, a participação. A gente não pode perder isso de vista, porque é o dever da igreja fazê-lo, e fazê-lo com alegria, com gratidão e com louvor a Deus. Eu encerro contando a vocês uma experiência que me chocou profundamente. Eu confesso a vocês que eu chorei, e essa família agora faz parte, ou está no nosso
diário de oração. Vou mostrar depois a família toda, mas esse aí é o pai e o filho, um dos meninos, o Daniel e o seu filho Lucas. O Daniel é o pai, ele por muito tempo foi pastor aqui em Uberaba. Tinha uma condição muito boa, é um rapaz muito preparado, com mestrado em teologia, inclusive. E Deus há muito tempo o incomodou para fazer um trabalho específico entre os muçulmanos. E a região do sul da Espanha, ela tem muitos muçulmanos, ainda hoje, e continua a migração islâmica no sul da Espanha, em toda a Europa, mas ali especificamente, por conta do norte da África, proximidade geográfica. E ele, para lá, entendendo a vocação de Deus, preparou todas as coisas e foi com sua família, ele, a esposa e 2 filhos, um de colo e esse garotinho de 5 anos. Ele disse que chegou em Granada em outubro do ano passado. Aí passou novembro, aí em dezembro começa o inverno rigoroso. É uma região desértica, mas que no inverno até em alguns lugares chega a nevar. Inclusive tem a Serra Nevada, uma montanha enorme lá naquela região. E aí eles escurece mais cedo, o pessoal vai dormir mais cedo, e disse que ele estava deitado, e de repente ele ouve um soluço, um choro. Aí ele levanta e vai ao quarto do garoto. É o menino chorando. É o filho de 5 anos chorando. E o garoto arrasou o coração do pai e disse assim: pai, por que é que Deus nos trouxe para a Espanha, pai? Eu não quero viver aqui não. Eu não gosto desse lugar, eu quero voltar para o Brasil. Por 30 dias, todas as noites, o garoto chorou. E o pai e a mãe abraçando e chorando com seu filho. Ele não precisa de dinheiro, ele já tem um aporte financeiro para continuar o trabalho. Mas observe o drama de um pai, vendo seu filho de 5 anos chorando, dizendo: eu quero voltar para o meu país. Por que Deus nos trouxe para cá? Um garoto com 5 anos. Ele disse: olha, eu só pude orar e chorar com minha família. Hoje o garoto já está bem, envolvido na escola, já aprendendo o idioma, ainda com saudade do Brasil, mas já está bem melhor. Qual é o ponto aqui? É o dever da igreja sustentar esses irmãos e irmãs que vão, à medida que Deus os chama, para obras específicas que são extremamente difíceis. Não é apenas a questão financeira, é a questão emocional, a distância. Eu conversei com um pastor que me disse: olha, eu fiquei 2 anos sem falar português, eu entrei em crise. Quando não havia internet, amigo. Hoje você entra no Skype, conversa, você entra no recurso desse aí, conversa com a pessoa. Mas eu passei 2 anos num país sem falar uma palavra em português, a não ser com a minha esposa. Crises, adversidades. Quem é que deve sustentar esses irmãos? Somos nós, em oração, cooperando, participando, não apenas com um desencargo de consciência: já fiz a minha parte, está tranquilo. Não, é o coração na obra. E está aí a foto da família. E nós devemos orar por eles, a fim de que Deus conceda a graça e esses irmãos possam vencer a obra que Deus os deu para fazer. Encerro lendo 2 versos. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Recebi tudo e tenho abundância. Que nós possamos participar, de modo que a gente possa dizer a mesma coisa. Eu, graças a Deus, à mercê da graça de Deus, estou fazendo a minha parte, estou dando suporte àqueles a quem Deus chama, para uma obra específica, aqui, ali e acolá. Quero convidá-la a ficar em pé, nós vamos ler 1 Coríntios 15, 58. Um encorajamento do apóstolo Paulo, e em seguida nós vamos cantar um hino. Vamos ler juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar? Curva sua fronte. Vamos falar com Deus. Eu quero te encorajar nesse instante a refletir, a pensar com profundidade, com sinceridade, sobre o seu envolvimento com esta obra, que não é minha, não é sua, é do Deus triuno, que nos chamou para ela, que nos dê essa missão especial. Eu quero te encorajar a participar com intensidade, com alegria, com paixão, com o coração, orando pelos nossos missionários no Brasil, os desafios do nosso país,
no exterior. Se envolva, participe, seja você mesmo missionário onde você está e deixa Deus te usar para que naquele grande dia você não chegue lá de mãos vazias, mas que você seja como Gaio, um cooperador da verdade, que fez a sua parte e deu suporte àqueles irmãos e irmãs a quem Deus chamou para uma obra especial. Senhor, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, abre os nossos olhos. Estampa a eternidade diante dos nossos olhos, para que não sejamos encontrados correndo atrás do vento. Obrigado pelas bênçãos que Tu tens nos dado. Temos muito, temos em abundância. Obrigado, Senhor. Mas não permita que estas bênçãos sirvam de tropeço para nós, que não sejam ídolos na nossa vida, mas motivados por esta graça com a qual fomos alcançados, possamos ser arautos do Evangelho, proclamadores da boa nova de salvação. Traz a esta igreja uma profunda consciência missionária. Liberta-nos de tudo aquilo que nos prende, dos grilhões que nos cativam e nos impedem de viver uma vida mais plena, abundante e engajada na atividade com a qual o Senhor está envolvido desde a eternidade. A salvação de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e raças, para que essas pessoas venham e conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro, e a Teu Filho a quem Tu enviaste. Te louvamos pelos missionários com os quais já estamos comprometidos, os missionários da Junta de Missões Mundiais, da Junta de Missões Nacionais, a Hélio, o Celso, o Thomas e tantos outros. Pedimos que o Senhor os sustente com a sua graça. Sustenta os missionários na Espanha, com os quais tivemos contato recentemente. Ó Deus, dá-lhes a Tua graça. Que o Senhor enxugue as suas lágrimas, que o Senhor conforte os corações, que o Senhor lhes dê perseverança, que eles se sintam amados, que haja suporte da nossa terra, que nós possamos encorajá-los com as nossas ofertas, com as nossas orações, com o nosso amor, com a nossa preocupação, com o nosso interesse naquilo com os quais eles estão envolvidos em tantos lugares. Nós te damos graças por esta campanha, nós te pedimos que haja mais envolvimento da nossa parte, nós possamos ser encontrados como gente comprometida. Abençoa esta igreja, Senhor, para que ela seja missionária, que ela continue firme nesse propósito, abençoando o bairro, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo, com a boa nova do Evangelho. Oramos em nome de Cristo, que nos amou e por nós quis morrer. Amém e amém.